Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, antes de eu fazer a leitura da palavra de Deus, porque depois que eu faço a leitura, eu somente ministro a palavra de Deus. Então, antes de eu ministrar, eu quero me apresentar breve e rápido para vocês. Para quem não me conhece, eu sou ali de Brasília. Eu pastoreio ali na cidade estrutural. Sou conhecido como reverendo Neucides Aguiar. Reverendo por ser formado em teólogo e em teologia, para a glória de Deus. Fiz uma faculdade. Deus nos deu essa oportunidade. E dirijo a igreja sede da nossa convenção, que é a Convenção Internacional, conhecida como CONAUB. Inclusive agora o pastor Diego vai estar ministrando no dia 1º agora de dezembro, lá na nossa convenção, que nós vamos ter 3 dias de festividade. No dia 1º, 2 e 3 de dezembro. No dia 1º o pastor Diego vai estar ministrando, e no dia 2 vai estar o Adão Santos de Crato, Ceará. Vamos ter caravana de vários estados do Brasil, da Bahia, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, inclusive daqui de Goiânia, enfim, para estar conosco ali em Brasília. Amém, meus irmãos? Amém, Jesus. Eu quero rapidamente louvar a Deus pela vida do pastor Diego e também da sua digníssima esposa, que é a nossa irmã missionária Jaciana. Deus abençoe esse casal que está na frente desse trabalho missionário do 6º Aviva Goiânia Oficial, aqui no Senador Canedo. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Paulo César e também da sua esposa. Um prazer conhecer a Vossa Excelência. E quero louvar a Deus também de todos os demais pastores que estão aqui na retaguarda, todos que passaram aqui, me intercederam pregando a palavra de Deus. E quero louvar a Deus pela vida de vocês também. Eu quero dizer para vocês que eu tenho uma palavra de Deus. Glória a Deus. Uma palavra do coração de Deus para a tua alma nessa noite. Você não vai sair daqui sem uma resposta de Deus na tua vida. Aleluia. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 3, eu vou ler somente o versículo de número 8. Glória a Jesus, glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que eu não vou estender muito, mas espero que você ainda tenha um cantinho reservado para receber de Deus nessa noite. Já sei que Deus usou aqui pessoas, homens de Deus, que passou aqui já ministrando nessa primeira noite de abertura desse congresso missionário 6º Aviva Goiânia. Glória a Deus. Quantos encontraram e diga amém? Amém. Está escrito assim, meus irmãos: o vento assopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Podeis sentar no nome de Jesus. Se não for incômodo para aqueles que têm Bíblia e gostam de Bíblia, pode ficar com a sua Bíblia aberta. Meu Deus. Aleluia. Pasma, meus irmãos, mas vou fazer uma breve introdutória para que os irmãos possam entender o contexto, porque nós vamos contextualizar, porque a palavra precisa ser entendida. Quando a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará, mas é quando você entende a verdade. Amém? Nós sabemos que esse texto já se encontra em uma altura
quando Cristo Jesus de Nazaré se encontrou com Nicodemos. Para quem não sabe quem era Nicodemos, ele era príncipe dos judeus. O príncipe dos judeus, a Bíblia diz que era responsável pela organização dos sacerdotes que ministravam no templo. Então diz a Bíblia que Nicodemos, ele era mestre em Israel. Ele era o quê? Tinha grande conhecimento da lei, do templo e de tudo que você imaginar na terra. Ele tinha conhecimento, porque ele era mestre. O próprio Jesus afirma isto. E diz a Bíblia que o mestre dos mestres, que é Jesus de Nazaré, vai fazer uma visita ao templo. E quando chega no templo, que o mestre, que era esse homem chamado Nicodemos, que administrava, Jesus percebeu algo muito estranho. Jesus percebeu algo que ele não concordou com aquilo que estava acontecendo. Pastor Paulo César, a Bíblia diz que Jesus encontra os cambistas, os negociadores. A Bíblia, ela é bem categórica, que diz que Jesus agora começa a chutar o pau da barraca, por não estar satisfeito com aquilo. Eu sei que muitos não gostam de pregar esse tipo de palavra, mas você vai entender por que Jesus falou que o vento assopra aonde ele quer. Veja, meus irmãos, e está lá Jesus soltando os pombos, os pássaros, e doutrinando a igreja, dizendo: aqui não é outro lugar senão a casa de meu Pai. É um lugar de oração, é um lugar de comunhão, é um lugar de buscar a Deus e não de negociar, vender e comprar. E quando Jesus está falando isto, nós sabemos que o templo terreno naqueles dias era o centro da adoração dos judeus. Por que não dizer que os judeus era apegado mais o templo do que no próprio Deus? Então seria afronta alguém fazer aquilo dentro de um templo. Por quê? Porque os judeus se escandalizavam com aquilo. Só que naquele dia que Jesus colocou tudo em ordem, o que estava fora do lugar voltou para o lugar e restaurou a verdadeira adoração daquele lugar. Então a Bíblia diz que algo chamou a atenção do homem chamado Nicodemos. Nicodemos, por ser príncipe, por ser simplesmente alguém que era mestre e a qual tinha domínio sobre a vida dos sacerdotes, ele não poderia se encontrar com Jesus a qualquer hora, a qualquer dia e a qualquer momento. Não. Por quê? Porque os judeus, principalmente os sacerdotes, que naquele dia se envergonharam diante de Jesus, poderia fazer uma repreensão e poderia até mesmo tirar a vida deste homem chamado Nicodemos. Então Nicodemos planejou dizendo: eu vou à noite estar com este moço chamado Jesus, porque assim os sacerdotes não reprimia, assim também os judeus não diriam que ele estava com casinha com Jesus de Nazaré. Então, para evitar, ele foi em uma calada da noite, diz a Bíblia. Mas pasma, meus irmãos, não sabia ele que aquela noite era a noite do verdadeiro encontro de um homem, não somente com o mestre dos mestres, mas com o especialista de mudar e transformar a vida, que chama Espírito Santo. Aquela noite é a noite de o Espírito do Senhor não transformar a aparência, mas trazer o que estava oculto à tona, que estava dentro daquele moço chamado Nicodemos. Preste atenção, quando Nicodemos se encontra
com Jesus. Se os irmãos lerem a partir do verso 1, já chega elogiando Jesus, dizendo: bem, mestre, sabemos que tu és vindo de Deus, porque se Deus não fosse contigo, tu não faria essas coisas. Ou seja, tu não tinha colocado em ordem o templo, tu não tinha chamado a atenção do sacerdote, e tampouco afrontado os judeus naquele lugar. Mas bem sei que tu é vindo de Deus, porque esta autoridade é dada somente para aquele que é vindo de Deus. Ou seja, para ninguém trazer represária, para ninguém te perseguir, para ninguém tirar a tua vida, só se Deus for contigo mesmo. Melhor dizendo, Nicodemo estava dizendo: eu vejo Deus na tua vida. Presença do Eterneuma naquela casa. Diz a Bíblia que não entendia do Espírito, ficaram todos dizendo que é isto. Eles estão embriagados. Dizia: estão cheios de mortos, não sabe o que fala. Mas Jesus tivesse a oportunidade, e no capítulo 2, de dizer para aquele povo, ia dizer: não, é o sopro do meu Espírito, porque ele sopra ele sopra aonde ele quer, não que eu quero, não de que você quer, ele sopra aonde ele quer. Diz a Bíblia, quando a palavra de Deus diz que o vento assopra aonde que ele quer, mas ele diz: e a sua voz que no livro de Atos, capítulo 2, a voz se entrou naquela casa, que eles ouviram como se fosse um vento veemente de a palavra de Deus. Bíblia na mão. Pastor, é verdade que em Atos houve um viravolta com a presença do assopro do Espírito Santo, mas eu preciso de texto para ser o contexto dessa resposta. Sim, eu vou apresentar para vocês no Antigo Testamento. Sim, no grego, o assopro, o Espírito, simplesmente no capítulo 37 de Ezequiel, a Bíblia diz que Ezequiel foi profetizar no vale, mas veio um vento dos 4 cantos e soprou sobre o vale, e aquele vento fez com que os ossos secos se tornassem um exército, e juntasse osso com osso, e formasse lento, porque onde assopra-se o vento, onde o ruacha sopra, a sopra, o ambiente muda. No capítulo 36 o ambiente foi mudado. Prova bíblica, abra a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo 38. Há dias que Deus não falava com Jó, estava em silêncio, Deus não dava resposta. Jó chorava, Jó reclamava, Jó dizia: até quando ficará em silêncio comigo? Mas diz a Bíblia que no livro de Jó 38, a partir do verso 1, o vento assoprou e fez um remoinho, envolveu Jó e falou com ele. Louvado seja o nome de Jesus. Que prova bíblica. A Bíblia diz que quando Davi era apenas pastor, mas quando o vento assoprou na vida dele, ele passou a ser rei de Israel. Que prova bíblica. A Bíblia diz que aquele homem chamado Moisés, apenas um criminoso, tentou se ocultar um cadáver no deserto, mas quando o Espírito assoprou sobre ele, ele passou a ser profeta no deserto, conduzindo uma nação. Já por causa do horário, contar a área da tua vida que o Espírito de Deus precisa assoprar. Você sabia que todos nós temos uma área na vida que precisa que o Espírito de Deus assopra? Muitas vezes é na nossa vida conjugal, muitas vezes é na nossa vida financeira, muitas vezes é até mesmo no nosso ministério. Quem sabe o ministério está estagnado, quem
Quem sabe o ministério está parado e precisa ouvir-se um sopro do Espírito do Senhor do teu ministério. Quem sabe até mesmo você canta e você decolei, eu não alcancei ainda meu objetivo. Quem sabe nessa área que o Espírito de Deus precisa soprar, porque que Jesus disse para Nicodemos: o vento sopra aonde quer. Jesus estava dizendo: hoje tu vai receber o sopro de Deus na tua vida, vai ter o ministério a partir de hoje será diferente. Como se Jesus tu vai experimentar algo que tu nunca experimentou. Com a tua vida se assopra. Às vezes é na tua vida física. Você precisa da cura e precisa que o Espírito de Deus assopra. Não é o homem com a sua grandeza colocar a mão e dizer que eu faço e desfaço e que acontece. É o Espírito do Senhor. Não diminuímos ele, mas que ele cresça em nossa vida. Porque o homem pode até falar, mas ele é que assopra onde ele quer. Ele só faz o que ele quer. Só vai acontecer quando ele quiser. Não é quando eu quero, não é quando o homem quer, mas quando o Espírito quer. Porque até ali Nicodemos era natural, era um homem como qualquer um. Mas a partir dali, pastor, o que aconteceu? Ele passou a ser seguidor de Jesus, cheio do Espírito do Senhor, com a nova visão, nascido do Espírito do Senhor. Perceba, irmãos, todas as vezes que o Espírito de Deus assoprou, em todos os textos bíblicos, houve-se uma revolução. Quer prova disso? É só abrir a Bíblia. Gênesis capítulo 2, a formação do homem. Era só um boneco, era só barro. Mas quando assoprou, deu fôlego. Quando assoprou, se colocou. Quando assoprou, se levantou. Quando assoprou, teve vida. Diz a Bíblia que assoprou Deus na narina do homem e deu vida à alma vivente. Em todas as partes bíblicas que o Espírito de Deus assopra, sempre aconteceu algo extraordinário. Só quem tem intimidade com o Espírito Santo entende do que eu estou falando. Só quem é espiritual compreende o que eu estou pregando nesta noite. Sei que muitos não entendem por causa do natural, mas no dia que ele se envolver com o sobrenatural, no dia envolver com o assopro divino, no dia que ele se envolver com o Espírito Santo, vai ver que sempre vai haver algo diferente no ambiente. Prova bíblica, prova. A Bíblia diz no livro de Êxodo capítulo 14, está lá Moisés ouvindo uma perturbação dos homens, das mulheres, de todo que estava ali. Tu trouxe nós do Egito para morrer aqui no deserto. Tu trouxe nós no Egito aonde do Egito aonde tinha cemitério, lá tinha caixão para nós morrer de forma digna, e aqui nós ficar expostos nossos cadáveres para as rapinas, para as feras da terra. O que nós há de fazer, Moisés? Moisés, calma o que, Moisés? Lá vem o exército de Faraó, os egípcios vêm com a espada, o Egito vem com lança, vem com os seus cavaleiros. Não tem nada, Faraó não deixou nós trazer nada. Moisés, calma, eu ainda tenho um cajado. O que tu há de fazer? Deus vai me orientar. E Deus orientou, porque quando o povo olhou para o lado direito, ouvia só montanha.
Quando o povo olhou para o lado da esquerda, havia só montanha. Quem olhava para trás era o exército de Faraó. Olhava para frente, era água, mar vermelho. Como sair? Como ter escape? O que é que eu há de fazer? Mas quando Moisés ora a Deus, Deus diz: toca o cajado na água. Não foi o cajado que abriu a água, mas foi o sopro do Espírito. Foi o sopro do Espírito. A ventania, a ventania naquele lugar soprou. Interessante, irmão, que o vento assopra da onde ele quer. E a Bíblia diz que quando assoprou no mar, ele abriu em duas partes, fazendo caminho no meio. E diz a Bíblia que eles começaram a passar em terra e começaram a atravessar o mar vermelho. Quando eles chegam aproximadamente no meio, a Bíblia diz que é no coração. O coração quer dizer no meio. E quando ele chega no meio, o Espírito para de assoprar. E quando para, o que acontece? A Bíblia diz que o mar vai se fechando. Mas ele não se fecha do começo de lá para cá. Ele se fecha depois do povo de Israel em diante. É aonde vai chegando os egípcios. Quando Deus para de assoprar, que o Espírito Santo faz assim, ó, o povo começa a morrer. Exército de Faraó começa a aparecer aboiado na água, porque não tinha mais o assopro de Deus. Porque sem o assopro de Deus ainda é o natural, ainda é morto, ainda está sem vida. Pode até andar, pode até estudar, pode até trabalhar, pode até falar, pode até subir no altar, mas sem o sopro dele está morto, está natural, está sem vida verdadeira. Era assim que era a vida de Nicodemos. Aí Jesus disse assim no versículo 8: o vento assopra aonde quer. Ou seja, Nicodemos, independente que tu é Israel, independente do teu conhecimento, independente da tua estatura, independente da tua postura diante dos homens, o meu Espírito assopra onde ele quer. Quem vai assoprar na tua vida hoje? Quem diz que ele vai assoprar na tua casa? Quem diz que ele vai assoprar na tua necessidade? Só que levante a mão para o céu, levante a mão para o céu, crê nessa palavra, crê nessa palavra, crê nessa palavra. Eu assopro aonde quer. Sabe o que Jesus estava dizendo para Nicodemos? Hoje o Espírito atravessa a Macedônia da tua vida, que é o tema desse congresso. Porque não há limite para o Espírito de Deus na vida de ninguém. Ele pode ter um intelecto, ele pode ter o maior grau de conhecimento, ele pode ser um poliglota. Nós somos conhecedores disso e sabemos que se não tiver o Espírito de Deus é natural, é sem vida no Espírito. Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Nicodemos, tu tem que nascer do Espírito. Nicodemos, tu tem que experimentar de uma dimensão espiritual que não é qualquer um que experimenta, mas aonde ele assopra. Aí você diz assim: pastor, eu quero experimentar hoje. Você pode até experimentar, mas ele assopra onde ele quer. Não adianta eu dizer: eu vou colocar a mão aqui, vai assoprar. Eu vou colocar a mão, vai acontecer isso. Não, é onde ele quer. O domínio é dele, o poder é dele, a graça é dele, quem manda é ele, quem faz é ele, e nós somos apenas instrumento. Levante a tua mão para o céu, porque eu creio que o poder é dele, e quem é ele, e quem faz é ele. Tu pode até ser mestre de Israel, mas tu tem que nascer de novo. O meu Espírito tem que assoprar em ti. E quando ele assoprar,
Tu não será mais nascido da carne, mas tu é nascido do meu. Tu é nascido do meu espírito. Tu vai ter uma nova dimensão. Tu vai ter uma intimidade. Tu vai ter uma profundidade espiritual comigo. Essa vida natural que tu leva, não sente nada, não sente a graça de Deus, não vê Deus trabalhando na tua vida. A partir de hoje, pelo Espírito do Senhor, a tua vida não será mais a mesma. Só que crê, a tua vida não será a mesma. Reverendo, o que o Senhor está pregando? Eu estou pregando que a tua vida com o Espírito Santo não será a mesma. Cansa de viver o natural, cansa de viver essa vidinha que você está levando. Deixa o assopro do Espírito mudar o teu cativeiro, mudar a tua história, mudar o teu caminho, mudar o teu rumo, porque Ele assopra, e quando Ele assopra, há uma revolução. Quando Ele assopra, algo acontece. Você quer ver prova bíblica? A Bíblia diz que Ana já orava e já levava há um tempo, e um certo dia, ela, atribulada de espírito, começou a fazer somente menção com os lábios. O sacerdote chamado Eli se aproximou-se dela e disse: mulher, te aparta deste vinho. E ela disse: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou atribulada. O que quer dizer com isto? É que nem Eli, que era o sacerdote, não compreendia e nem entendia Ana, o sofrimento que ela passava e a dor que ela sentia. Ela tinha uma dor, porque a dor na alma quer dizer uma angústia, um sofrimento, que muitas vezes essa angústia, esse sofrimento, pastor, ele não é apenas aparente, mas ele é algo por dentro, que o homem natural não vê. Significa que ele estava natural naquela hora, tão natural que via a embriaguez, mas não via as atitudes de uma mulher de oração, de uma mulher que pagava preço. E diz a Bíblia, por ela orar, por ela pagar preço, Deus, além de abrir o madre dela, assoprou na vida de Samuel, seu filho, que ele teve 3 ministérios. Qual foi o ministério? Ministério de sacerdote, ministério de profeta, ministério de rei de Israel. Levante a tua mão para o céu, que quando o Espírito assopra, a nossa vida. Queremos a mudança do céu, queremos o nascimento do Espírito, queremos o assopro de Deus. Nós não queremos a palavra do homem, porque o que muda é o Espírito. É através do poder dele é que a vida do homem é mudada. O homem não muda ninguém, o homem não pode fazer nada, mas quando o Espírito de Deus assopra, o ambiente muda, a história é outra, a graça é alcançada através do poder de Deus na nossa vida. É o assopro. Eu fui pregar em Santa Catarina, 3 dias de congresso. Deus me deu uma mensagem, e que Ele me surpreendeu no meio da mensagem. E eu pregava sobre os 7 caminhos que não levam a Deus, somente um. E quando eu estava concluindo a mensagem, olha para mim, uma mulher se levantou-se no meio da igreja e veio correndo e caiu de joelho diante do altar. Eu em mim pensei, ganhei mais uma alma hoje para Jesus. E falei para ela: pastor Paulo César, quer aceitar Jesus? Ela disse: não, eu já sou crente. E eu falei: mas e o que a irmã quer? Então, na frente do altar, ela quer uma oração. Aí eu falei assim: mas qual o objetivo dessa oração? Eu não posso orar sem saber, sei lá o que você está querendo. Você quer alguém morra? Se é para Deus levar o teu esposo? Eu não sei qual é o propósito. Você pensa que não tem pessoas assim?
E ela falou assim: pastor, o senhor está pregando uma mensagem que o senhor falou a minha história toda. Quando o senhor prega falando sobre 14, porque eu sou meio cético, 7, e eu fui fazendo a somatória de cada caminho que eu estava falando sobre aquela pregação, e eu citei 14. Ela tinha 14 anos que era crente, mas era intrigado com a mãe, não falava com a mãe, eu não sabia. E tudo que eu preguei na pregação, falei com ela. Ainda falei assim: tua vida não vai prosperar do jeito que você está indo, porque todas as vezes que você lutou, pelejou com as suas próprias forças, você quebrou a cara. Inclusive Deus está falando aqui, eu falei dessa maneira: o esposo que tu tem, ele vai embora porque ele não é teu. E ela veio chorando e disse: pastor, eu já estou no 5º casamento, e eu saí de casa, o meu esposo já ficou com as malas arrumadas. Eu arrumo um emprego, no outro dia eu estou desempregado. Eu vivo mais desempregado do que trabalhando, mais separado do que casado. E por isso que eu quero que o senhor ore por mim. Eu falei: não, mano, eu não vou orar. Muitos regalou o olho para mim e ficou olhando. E eu falei assim: não vou colocar minha mão onde está a mão de Deus. Mas se a irmã se levantar agora diante do altar e for lá fora ligar para sua mãe e pedir perdão para ela, aí eu vou orar por ti. Porque há algo na tua vida que precisa ser quebrada, que não adianta campanha, não adianta oração, não adianta o homem pôr a mão, porque você tem algo que precisa ser quebrado, e é a tua atitude que vai fazer isso. Liga para tua mãe, pede perdão. Irmãos, ela saiu, nós escutamos quando ela ligou e disse assim para mamãe, e quando ela falou assim, a mãe dela caiu em lágrimas, chorando de lá, dizendo: minha filha, o que houve? Há 14 anos eu tentando ligar para você e você não me atende. E ela disse: sim, eu estou na igreja 14 anos quebrando a cara, a minha vida não vai para frente, eu não prospero, tu está dando errado. O pastor disse agora que se eu ligar para a senhora, essa barreira vai cair por terra. Ele falou assim: minha filha, você está perdoada desde o dia que você disse que não falava mais nunca comigo. E ela disse: mamãe, me perdoa. A mãe dela disse: está perdoada. E ela caiu lá onde ela estava. Glória a Deus. E eu falei: pode trazer agora que nós vamos orar, porque foi destravado. O Espírito do Senhor trabalha onde Ele quer. Não adianta eu dizer assim para ela: tu vai receber agora. Não, tinha algo que estava impedindo isso. Nós temos que entender, irmãos. Não adianta eu dizer que eu vou colocar a mão, vai produzir, vai crescer. Não, o Espírito assopra onde Ele quer. Aleluia. Se Ele não fizer, nós não faz. Se Ele não operar, não acontece o milagre. Não adianta. Quem faz é Deus, quem opera é Deus. Ele assopra onde Ele quer. Apresenta o Infinity Tab, o único que transforma qualquer celular em maquininha. Cadastre-se já, é grátis. Trouxeram ela desacordada, colocaram diante do altar. Eu falei: levante ela, coloca em pé. Colocaram ela em pé, seguraram ela. E eu falei: Senhor, o teu Espírito já operou neste lugar. Já foi quebrado a maldição pelo teu poder. A partir de hoje ela vai prosperar, não por causa de mim, mas por causa do teu poder, do teu Espírito. Aleluia. A mala que está feita vai ser desfeita hoje ainda. Aleluia.
Se o inimigo já tinha contado os minutos, segundo, até o milésimo para o esposo dele ir embora, hoje é quebrada essa maldição de separação, porque o teu espírito assoprou, irmão. Hoje ela é pastora e ele é pastor, dirige igreja, são meus amigos, prego todo ano no congresso deles na Bahia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito do Senhor assoprou naquele lugar. E porque muitos entram e saem do mesmo jeito nos dias de hoje? Porque muitas vezes quem assopra não é Deus, é o homem. É o homem que se engrandece. O homem se coloca na frente de Deus e acha que pode, acha que faz, acha que é ele. Nós não somos nada, irmãos. Nós não pode nada. Nós não faz nada. Quem faz é Ele, quem pode é Ele, quem assopra é Ele. Essa igreja, esse ministério, esse congresso está ciente que quem está operando é Ele, quem está dando crescimento é Ele, quem está fazendo é Ele. Só quem está em concordância comigo, levante a mão para o céu, porque Ele é bem-vindo aqui nessa noite. Aqui há espaço para Ele. Eu vou deixar você dar glória nessa noite. Ei, Caramanagá, eu estou sentindo. Eu estou arropiando dos pés a cabeça agora. Eu estou sentindo que Ele está aqui. Eu estou sentindo que Ele vai assoprar do jeito dele. Eu estou sentindo que Ele vai assoprar na tua casa. Eu estou sentindo que Ele vai assoprar na tua vida. Eu estou sentindo que a tua vida conjugal, quem vai fazer é Ele. Eu estou sentindo que a porta que vai abrir, quem vai abrir, eu estou sentindo que a cura que você vai receber, é Ele que vai dar. Eu estou sentindo que Ele vai assoprar. Eu estou sentindo que Ele vai assoprar. Eu estou sentindo que hoje é noite de nascer de novo. Sentir o Espírito, é noite de sentir a presença do Ruach, do Epenema do Novo Testamento, do Espírito do Senhor que está aqui neste lugar. Esta noite, meus irmãos, eu estou sentindo fogo no pé, eu estou sentindo fogo na cabeça, eu estou sentindo meu coração aquecer em presença dEle, a presença dEle é real. Só quem crê se coloca de pé, só quem crê se coloca de pé, só quem crê se coloca de pé no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Pega na mão do irmão que está do seu lado, pega na mão dessa irmã, desse irmão, segura. Aleluia, aleluia. Tem coragem de olhar para ele, tem coragem de olhar para ela e dizer: quem faz é Ele, quem opera é Ele, quem toca é Ele, quem age é Ele, quem te cura é Ele, quem te dá a vitória é Ele. Ele faz o que quer. Hoje o encontro está marcado com Ele. Segura mais forte um pouco aí que você vai receber. Segure mais forte um pouco que você vai receber. Deus profetizar na tua vida, eu quero fazer um apelo hoje. Aleluia. Hoje é noite de você se encontrar com Ele. A tua vida ser outra vida. Tu ter outra dimensão na tua caminhada, outra experiência com Deus. Assim como Jesus falou para Nicodemos, eu quero te falar nesta noite: Deus quer mudar a tua vida. Quem quer fazer uma aliança com Deus hoje? Quem quer reconciliar com Deus hoje? Quem quer aceitar Jesus como seu Salvador hoje? Pastor, hoje eu quero renovar minha aliança. Vem aqui diante do altar. Eu quero me reconciliar. Estou afastada da igreja. Vem aqui diante do altar. Hoje eu quero aceitar Jesus. Não deixe o inimigo prender tuas pernas. Não deixe o inimigo prender a tua vida. Mas hoje o Espírito do Senhor assopra para que você seja desprezo, para que você seja santo, para que você venha diante do altar. Pega a tua vida a Jesus. Aonde está a primeira pessoa que quer entregar a tua vida a Jesus?
quer reconciliar com Jesus, quer aceitar Jesus como teu Salvador. Aonde está a primeira pessoa? Eu não vou insistir, meus irmãos. Eu vou contar só até 3 e vou encerrar a oportunidade. Foi assim que eu fiz no último congresso que eu estava pregando. Eu estava pregando no congresso do Pará, na cidade chamada Paraopeba. Olha para mim, a igreja é enorme de esquina. A janela parece uma porta de tão grande que são e larga, porque ainda é igreja feita antiga. E o rapaz chegou, estava ouvindo a pregação. Ele chegou e assentou na janela. Eu estava fazendo apelo. Eu estava dizendo assim: hoje pode ser o último dia. Deus te chama. E eu olhei para aquele rapaz na janela e falei assim: moço, aceite Jesus como teu Salvador. E eu olhei para ele, ele fez assim com a mão. E eu parei um pouquinho, ele disse: pastor, hoje não, porque hoje eu fiz um compromisso. Eu vou ainda na festa com o meu amigo. Eu estava passando aqui, ouvi a pregação, e a pregação que eu estava pregando está no livro do Evangelho de João 11:35, o choro de Jesus. Só que eu preguei sobre as 3 lágrimas de Jesus, quando Jesus chorou apenas 3 vezes na Bíblia, registrado na palavra. E ele, ouvindo aquela pregação, ele parou e veio para a janela para ver quem estava pregando. Falei para ele: hoje é o dia de tu se encontrar com Cristo. Ele disse: hoje não, porque ainda eu vou para a festa com um amigo meu. E eu falei assim: Deus que te deu uma nova oportunidade, porque o dia da manhã não nos pertence. Pode ser que você planeja vir amanhã, mas eu não sei, porque a vida pertence a Ele. Mas eu não vou insistir, mas deixo o convite para você. Sabe o que aconteceu? Eu cheguei na segunda noite para pregar. O pastor falou assim para mim: reverendo, sai daqui, nós vamos no velório. Eu falei: velório? Lembro do rapazinho? Chegando hoje pela manhã, o próprio amigo que levou ele para a festa matou ele na porta de casa. Ele não veio no outro dia para o culto, porque o outro dia pertence a Deus. E hoje Deus te chama. Hoje Deus te dá uma oportunidade. Quem quer aceitar Jesus? 2, quem quer reconciliar com o Senhor? Eu não sei se você vai ter uma nova oportunidade, mas aqui está o convite. Eu vou falar 3. Está encerrado em nome de Jesus o convite. O amanhã pertence ao Senhor. Nós lavamos as nossas mãos, mas coloca a mão no teu coração. Eu vou orar na área da tua vida que você precisa que o Espírito de Deus assopre.